Graça, paz e misericórdia da parte de Deus e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. É a Igreja Presbiteriana Memorial chegando até você através de mais uma transmissão. E o nome dessa programação é Capacitação Memorial. Nasceu inicialmente endereçado aos oficiais da nossa igreja e, devido à aceitação e ao interesse dos membros, nós estendemos e abrimos para toda a igreja. E sempre temos conosco um dos professores do SPN, Seminário Presbiteriano do Norte. Nesta noite está conosco o reverendo Dr. Stefano Alves, diretor do SPN, pastor da Igreja Presbiteriana em Maranguape. Muito nos alegra ter o pastor Stefano mais uma vez participando conosco, quando ele tratará do Sermão do Monte e da Lei de Deus. Então você é convidado a participar deste momento de capacitação, a interagir através do chat e seja bem-vindo. Essa é uma programação da Igreja Presbiteriana Memorial. Graça e paz, irmãos, boa noite. Eu quero, nesta noite, refletir sobre o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 8 a 10. O texto diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças pela oportunidade que Tu nos concedes de meditarmos na Tua palavra, de refletirmos sobre ela. Para isso pedimos que Teu Espírito Santo nos capacite a entendê-la, a compreendê-la e a aplicá-la em nossas vidas. E assim nós sejamos edificados. É o que nós te pedimos, desde já agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós refletiremos sobre essas três bem-aventuranças proferidas pelo Senhor Jesus quando iniciou o sermão que é tradicionalmente conhecido como o Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Neste sermão, que começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7, especificamente nos versículos do 1 até o 12, nas bem-aventuranças, nós temos aqui um retrato da igreja, um retrato do povo do Senhor. Cada bem-aventurança aponta para um aspecto do que é o cristão, do que é o crente no Senhor Jesus. Eu quero me deter então nessas três bem-aventuranças, começando com a bem-aventurança do versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração. O que significa então essa afirmação do Senhor Jesus quando disse: bem-aventurados os limpos de coração? Quem são os limpos de coração? Certamente os limpos de coração não são aqueles que passaram por algum tipo de purificação ritual, ou aqueles cuja sinceridade e integridade são notórias aos olhos dos homens. A expressão limpos de coração está relacionada diretamente ao ser de Deus. Tem a ver com a nossa relação com Deus e a sua lei e a sua palavra. Não temos dúvidas de que o pano de fundo dessa afirmação é o Antigo Testamento, e eu quero citar o texto lá do Salmo 73 para entendermos
o significado dessa afirmação do Senhor. Bem-aventurados os limpos de coração. Quem são os limpos de coração? O salmista, no Salmo 73, versículo 1, ele disse: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpos. Para com os de coração limpo. Tá bom? Na sequência do Salmo, no versículo 24, né, e aqui é um contraste, né, entre a vida do crente, do piedoso que serve a Deus em dificuldades nesta vida, e o ímpio que não serve a Deus, mas que prospera materialmente. Tá bom? Esse é o assunto do Salmo. E a grande diferença entre ambos, né, além do destino que cada um terá, né, o destino do crente é infinitamente melhor do que o destino do ímpio. E o que distingue então o crente do ímpio é que o crente ele vive segundo o conselho do Senhor. O versículo 24 diz assim: tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Tá? Nós fizemos a relação aqui entre o versículo 1 do capítulo 73 e o versículo 24 deste mesmo salmo. O limpo de coração é aquele que é guiado pelos conselhos do Senhor, é aquele que é guiado pela palavra do Senhor, é aquele que tem a palavra como única regra de fé e prática. Há uma expressão também no Novo Testamento que fala sobre o limpo de coração. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira epístola a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 5, ao falar do objetivo da epístola, Paulo disse assim: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Tá bom? O que vai ficar claro nessa epístola, especialmente no versículo 10, é que há uma diferença entre Timóteo, a quem Paulo escreveu essa epístola, e os falsos mestres, os falsos apóstolos, que são combatidos nas duas epístolas escritas por Paulo a Timóteo, é que enquanto eles caracterizam as suas vidas pela impureza e pela falta de compromisso com a lei do Senhor, com a lei moral de Deus, o versículo 10 diz assim: impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Enquanto os falsos mestres, os falsos apóstolos ensinam e praticam estas coisas, tá certo? O limpo de coração, a fé sem hipocrisia, ela se aproxima da sã doutrina. O que a gente percebe, especialmente nas epístolas pastorais, considerando que o objetivo de Paulo, né, como ele mesmo diz aqui no capítulo 1, versículo 5, né, ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Ou o que vai ser dito a partir desse texto é que Timóteo ele deverá exercer o seu ministério pastoral em Éfeso, ele deverá caracterizar o seu ministério e a sua vida exatamente por uma vida pura, de coração puro, de fé sem fingimento, que resultam exatamente da influência da palavra de Deus em sua vida. Tá certo? Há uma ênfase muito forte nessa epístola
pastoral, no sentido de que Timóteo se apegue à sã doutrina, a ensine, a pregue e a aplique na vida da igreja, que ele maneje bem essa palavra, porque é essa palavra quem vai purificar a sua vida e purificar o coração da sua igreja. Então, o limpo de coração é aquele que associa a sua vida, né, e todos os aspectos da sua vida, à sã doutrina. E observem que essa doutrina, esse ensino, né, dos apóstolos, primeiro o ensino do Senhor, que foi legado aos apóstolos, depois os apóstolos legaram à igreja. Essa doutrina é caracterizada como sã doutrina. Isso aponta para o caráter perfeito da palavra do Senhor, que é poderosa e que é suficiente e eficiente para purificar o nosso coração. Há um outro texto, ainda no Novo Testamento, que tem uma relação com a bem-aventurança que nós estamos refletindo, que é o texto lá do apóstolo Pedro, da sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 22, quando Pedro disse assim: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Chamo a atenção dos irmãos para a afirmação que Pedro faz no início do versículo 22, quando ele disse: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. A verdade é Cristo. Lembram lá do texto lá do Evangelho de João, E quando o Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Na oração sacerdotal do capítulo 17 de João, quando o Senhor orou por si, orou pelos discípulos e pelos futuros crentes, ele fez uma oração muito interessante. Ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Então, quem é o limpo de coração? O limpo de coração é aquele que vive segundo os conselhos do Senhor. O limpo de coração é aquele que tem a sã doutrina, a palavra do Senhor, como única regra de fé e prática. O limpo de coração é aquele que teve a sua alma purificada pela obediência à verdade. Essa palavra, então, quem santifica e quem purifica o nosso coração. Tendo, irmãos, o coração purificado pela palavra do Senhor, pela obra de Cristo aplicada em nossas vidas e pela obra da santificação do Espírito Santo nas nossas vidas, nós podemos então ter um coração puro, um coração purificado, um coração que é a sede dos pensamentos, do desejo e da vontade, e com esse coração atendemos à convocação, ao chamamento do Senhor, que nos chama para que façamos uma confissão. Isso nos lembra o texto lá de Deuteronômio, capítulo 6, quando lá o Senhor, através de Moisés, ensinou o povo a fazer a seguinte confissão: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Em seguida ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Tá bom? Então, o limpo de coração é aquele que faz, tendo o coração purificado pelo Senhor, faz essa confissão. O Senhor nosso Deus é o único Deus, é o único Senhor. O limpo de coração é aquele que não tem o coração dividido, uma parte para Deus e uma parte para o mundo,
ou uma parte para satisfazer a concupiscência ou as concupiscências, os desejos pecaminosos da nossa natureza pecaminosa. O limpo de coração é aquele que ama a Deus com a totalidade do seu ser, né? Com a inteireza do seu coração. É aquele que não está dividido, é aquele que sabe que foi santificado, que foi purificado para adorar somente ao Senhor e fazer essa confissão diante de todos os homens. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus e somente a Ele devemos adorar. O puro de coração, irmãos, é aquele que sabe que em Cristo Ele morreu para o pecado, né? E que Ele deve agora viver uma vida de santidade, porque santo é o nosso Deus. O puro de coração é aquele que não deixará de pecar nessa vida, mas todas as vezes que pecar, fará uma oração de confissão, confiando na promessa do Senhor, quando Ele, através do apóstolo João, nos ensinou a confessarmos os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, portanto, irmãos, a pureza de coração, ela tem uma relação direta com o Senhor e com a sua palavra. É pela leitura da palavra, é pela reflexão da palavra, pela aplicação da palavra à vida, que o nosso coração estará sendo purificado. O texto diz que bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Porque verão a Deus. Depois de termos o coração purificado pela verdade, pela palavra, pela obra de Cristo aplicada em nossas vidas pelo Espírito Santo. Meus irmãos, nós temos a bênção de vermos a Deus. O texto fala que bem-aventurados, versículo 8, os limpos de coração, porque verão a Deus. Embora haja uma promessa futura, quando nós temos a experiência da regeneração, quando o Espírito Santo aplica a obra de Cristo em nossas vidas, nos fazendo nascer de novo e nos regenerando, o véu dos nossos olhos são tirados. Nós recebemos a bênção da iluminação do Espírito Santo, que é a capacitação que Ele nos dá para compreendermos a sua palavra e para começarmos a percebermos a glória do nosso Deus, a percebermos aquilo que constitui o ser de Deus, Quem Deus é? Deus é Espírito, mas Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é santo, Ele é justo, Ele é misericordioso, Ele é amoroso. Somente um coração purificado pode perceber os atributos que constituem o ser de Deus, e nós teremos essa percepção plena, total, na sua totalidade, quando estivermos na eternidade com o nosso Deus. Mas é uma bênção que nós começamos a desfrutar no momento da experiência da salvação com o Senhor Jesus. Portanto, a primeira bem-aventurança nos ensina, no versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Vamos então à segunda bem-aventurança. O texto está aí no versículo 9 e diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bom? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A palavra
grega, que é traduzida aqui por pacificadores, ela tem um sentido ativo. Pacificador é aquele que faz a paz, é aquele que promove a paz. Mas eu quero tecer aqui algumas considerações sobre essa bem-aventurança. Em primeiro lugar, é sobre quem são os pacificadores. Os pacificadores, em primeiro lugar, vamos pensar aqui na nossa relação vertical, né? Pensando aqui na nossa relação com Deus, tá bom? E aqui nós temos a seguinte lição: os pacificadores são aqueles que foram reconciliados com Deus, são aqueles que têm, em primeiro lugar, paz com Deus, né? Todos nós sabemos que o pecado original, a desobediência de Adão, né, nos fez também cairmos com ele. Os nossos pecados, eles nos separam de Deus. Paulo fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A nossa natureza pecaminosa nos inclina a fazermos, né, a satisfazermos a nossa natureza pecaminosa, e ela nos afasta de Deus, de modo que assim nós somos inimigos de Deus. Mas a Bíblia fala da obra da justificação, né? Da obra da justificação. E somente aqueles que foram justificados pelo Senhor usufruem da sua paz, da paz que vem dele. E aqui eu quero lembrar o texto lá de Romanos capítulo 5, quando Paulo disse: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Tá certo? O que esse texto nos ensina? Nos ensina que Deus, ele nos justificou. Nós fomos justificados pelo Senhor. Depois de ele ter nos justificado, ele nos deu a sua paz, né? A paz é o resultado, ou ela decorre naturalmente da obra da justificação, né? A justificação é um ato através do qual Deus, mediante a aplicação da justiça de Cristo às nossas vidas, ele nos declara justos, e como resultado desse ato justificador de Deus, nós temos então paz com Deus, né? Na sequência do capítulo 5, o apóstolo Paulo vai falar de mais um resultado da justificação, que é a reconciliação. Então, bem-aventurados os pacificadores. Em primeiro lugar, irmãos, é que os pacificadores, né, bem-aventurados pacificadores, são aqueles que foram pacificados com Deus, são aqueles que foram pacificados por Deus, né, reconciliados com Deus, que usufruem e gozam da sua paz como resultado da obra da justificação. Então, em primeiro lugar, quem são os pacificadores? São aqueles que foram justificados mediante a fé em Cristo e, como resultado disso, têm paz com Deus e são reconciliados com Deus. É por isso que esse texto, né, todas as bem-aventuranças, elas se aplicam especificamente à igreja. Elas são, no todo, um retrato nosso, o que nós somos em Cristo, né? Nós somos bem-aventurados porque os nossos corações foram purificados pela palavra do Senhor, tá? E nós somos bem-aventurados
porque nós fomos justificados e, como resultado da justificação, nós temos paz com Deus e fomos reconciliados com Deus. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, eu quero pensar aqui no pacificador, não somente em sua relação vertical, em sua relação com Deus, mas na relação horizontal, né? O pacificador é aquele que promove a paz, é aquele que pratica a paz, estabelece a paz. O pacificador, ele não é um fazedor de contendas, mas ele é um reconciliador, é aquele que promove a paz entre os homens. Depois de ter sido justificado por Deus, né? E ter paz com Deus, e ter sido reconciliado com Deus, ele agora vai proclamar essa paz que decorre, essa paz com Deus que decorre da obra da justificação. Então, o pacificador é aquele que vai proclamar o Evangelho de Cristo e vai chamar os homens a se arrependerem e crerem no Evangelho do Senhor, para que sejam justificados, tenham paz e sejam reconciliados com Deus. Esse é o pacificador. É o que tem a paz com Deus e proclama essa paz, né, aos perdidos, né, aos homens que estão sem salvação nesse mundo. Mas não somente isso, o pacificador é aquele que estabelece a paz na igreja de Cristo, né? Ele não será um fazedor de contendas, mas um promotor da paz. É aquele que, no que depender dele, ele terá paz com todos os homens, né? E empreenderá todo o esforço necessário para que haja paz na igreja do Senhor. Isso nos lembra uma exortação do autor da carta aos Hebreus, quando ele disse: segui, né, a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Tá certo? Então, o pacificador, ele vai empreender todo esforço para que haja paz entre os irmãos na igreja do Senhor. Isso me lembra, irmãos, o texto lá da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta, quando nessa carta o apóstolo Paulo ele trata de uma questão muito interessante, a questão da espiritualidade, né? Quem é o crente espiritual? E lá no capítulo 2 da primeira carta, a partir do versículo 6, Paulo fala que ele foi capaz, ele conseguiu falar da sabedoria de Deus entre os experimentados que havia lá em Corinto. Os experimentados eram os crentes espirituais da igreja lá de Corinto. Quem eram os crentes espirituais? Eram os crentes maduros, eram exatamente aqueles irmãos que, diferentemente da maior parte da igreja que estava dividida em torno de alguns líderes relacionados à igreja, como Paulo, Pedro, né, Apolo, e havia um grupo que se dizia muito espiritual. Esse grupo, ele tinha a capacidade de promover a paz na igreja de Cristo. Então, o pacificador é aquele que foi reconciliado com Deus, foi justificado por Deus, e como resultado dessa justificação tem a paz com Deus, e ele é aquele que proclama essa paz aos perdidos e aquele que promove a paz
na igreja, no corpo de Cristo. E o texto diz assim no versículo 9, eles são bem-aventurados, né, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos então à última bem-aventurança, né, que nos foi compartilhada, que aparece aí no versículo 11, quando o Senhor disse assim: bem-aventurados sois quando por minha causa, versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, né, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Meus irmãos, o que significa essa bem-aventurança? O Senhor está dizendo que felizes são são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Obviamente que o texto ele não afirma que felizes são aqueles porque são perseguidos, né, em decorrência de uma crise social, de uma crise política, de uma crise econômica. Não. O texto é muito claro quando diz que felizes são os perseguidos por causa de quê? Ou do quê? Por causa da justiça. Mas o que seria justiça aqui no texto, né? A palavra justiça aqui no texto, ela tem o mesmo sentido, né, da bem-aventurança no versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Podemos pensar que a justiça aqui no texto seja o desejo de viver em conformidade com a lei do Senhor. A justiça aqui seria o desejo de uma vida, né, que está de acordo com a lei moral de Deus. Por desejarmos isso, por praticarmos isso e compartilharmos isso no mundo em que vivemos, tá? Na sociedade em que estamos, nós seremos perseguidos, né? E assim como todas as demais bem-aventuranças, elas estão diretamente relacionadas ao Senhor e à sua palavra, não é diferente com esta bem-aventurança do versículo 11. Versículo 10, quando diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, né? Isso tem a ver com tudo o que fora dito nas bem-aventuranças anteriores. A justiça está relacionada, né, aos humildes de espírito, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os humildes de espírito são aqueles que dependem exclusivamente do Senhor. Por desejarmos e termos uma vida que dependa exclusivamente do Senhor, nós seremos perseguidos. Nós não dependemos do status que possamos adquirir na sociedade, não dependemos da fama, mas dependemos exclusivamente do Senhor. Isso fará com que as pessoas elas nos odeiem e nos persigam. A justiça está relacionada, né, à bem-aventurança, que diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os que choram, choram por causa dos seus pecados, choram por causa da percepção da condição, né, espiritual em que o homem está sem Cristo.
né, e pela sua total incapacidade de fazer qualquer bem para a sua salvação, né? Quando reconhecemos que somos pecadores e que somente Deus, né, pode enxugar as nossas lágrimas e pode nos dar a salvação que nós tanto desejamos. A justiça está relacionada, né, está relacionada aos bem-aventurados os mansos. Os mansos, né, eles não procuram fazer vingança com as suas próprias mãos, mas confiam no Senhor, entregam a sua causa ao Senhor, entregam a sua ansiedade ao Senhor, sabem que dependem do Senhor. A justiça está relacionada aos misericordiosos, a justiça está relacionada, né, aos limpos de coração, aos que promovem a paz. Por tudo isso, irmãos, por dependermos exclusivamente do Senhor e por desejarmos viver de acordo com a sua lei, né, o mundo nos odiará e nos perseguirá. Tá? Bem-aventurados, versículo 10, os perseguidos por causa da justiça, né? A justiça é a justiça de Deus. Essa expressão aqui, justiça, ela tem dois aspectos. Ela tem o aspecto forense, né? E aqui nós podemos pensar, né, que talvez ela explique a bem-aventurança anterior, quando o Senhor disse que bem-aventurados os pacificadores. Os pacificadores são aqueles que foram justificados por Deus. Por causa da justificação, eles têm paz com Deus. Mas como é que se processa essa obra da justificação? Na obra da justificação, que é um aspecto da obra da salvação, na sua totalidade, é uma obra extra nós, né, realizada lá na cruz do Calvário. A justificação é o ato através do qual Deus nos declara justos, mediante a imputação da justiça de Cristo na nossa conta. A justiça é um caminho de salvação, né? Nós somos justificados não pelos nossos méritos, mas pela justiça de Cristo. Quando Deus nos capacita a olharmos para Cristo com fé, a justiça de Cristo é então debitada na nossa conta, nos é transferida, nos é imputada. E com base nessa imputação, Deus olha para nós, vê a justiça do seu Filho, nosso bendito Redentor, e nos declara justos. Exatamente, irmãos, por ensinarmos e proclamarmos que o homem é justificado pela fé em Cristo, independentemente das suas obras, nós seremos perseguidos. Então a justiça aqui é a justiça de Cristo, é a justiça que excede, né, a justiça dos fariseus, é a justiça que excede, né, a justiça de todas as religiões, né? É a justiça que excede a todas as boas obras dos homens. E é somente por essa justiça que nos é imputada, que nos é debitada, quando olhamos com fé para no Filho de Deus, é que o Senhor, Ele nos declara justos. Mas a justiça aqui, ela também tem um aspecto prático, né? O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, lá no capítulo 2, a partir do versículo 10, Paulo afirma que nós fomos feitos criação, né? Nós somos feituras de Deus, criados para as boas obras, para darmos muitos frutos,
e através dos frutos que damos, o Senhor ser glorificado através de nós. No Sermão do Monte, o Senhor fez uma advertência aos discípulos para que eles se guardassem de manifestarem a sua justiça diante dos homens. Certa vez ele contou uma parábola sobre o fariseu e o publicano. E o fariseu estava cheio de justiça própria. Quando começa a orar e começa a dizer que dava o dízimo de tudo quanto ganhava, jejuava 3 vezes a semana, não era como aquele publicano. E quando o publicano começou a orar, ele disse: Senhor, sê propício a mim, pecador. Então nós temos que manifestar as obras que decorrem naturalmente da salvação, e isso tem a ver com o coração puro, mas devemos ao mesmo tempo nos guardar dos excessos. E o texto termina com uma promessa muito especial para nós, porque deles é o reino dos céus. O reino foi o tema principal da pregação de Cristo. Ele passou 3 anos falando sobre o reino, a chegada do reino. O reino chegou, embora não tenha chegado na sua plenitude, ele chegou. Ele aponta para o domínio de Deus, a autoridade de Deus, o seu governo, a sua soberania, a sua vontade soberana. Isso nos lembra as palavras do apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 1, onde ele disse: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O reino pertence àqueles aos quais a justiça de Cristo lhes fora imputada. Por causa disso foram declarados justos. Portanto, meus irmãos, bem-aventurados, versículo 8, os limpos de coração, porque serão chamados filhos de Deus. Deus já nos abençoou com a purificação do coração, aplicando a obra de Cristo em nossas vidas. E nos dá a bênção de continuarmos purificando esse coração com a sua palavra. Quando nós nos aproximamos da palavra e nos santificamos nela e através dela. E o coração purificado, é um coração que procura adorar o Senhor e servir somente ao Senhor nesse mundo. Bem-aventurados os pacificadores, Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Deus já nos reconciliou consigo mesmo e agora nos chama para proclamarmos a paz com Ele. Ele já nos deu a paz com Ele e nos chama agora a compartilharmos essa paz com aqueles que estão distantes do Senhor e nos conclama a sermos fazedores da paz. O pacificador é aquele que proclama a paz, que estabelece a paz, que faz a paz. E por fim, irmãos, retenhamos a nossa firme confissão. Jesus é a justiça de Deus. É através dele que o homem é reconciliado com Deus. E é pela exclusiva mediação de Cristo que o homem pode adorar o Senhor. Proclamemos isso, ainda que isso nos leve e nos presenteie com perseguição e com rejeição. Lembremos que o Senhor diz que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Não deixemos nunca de proclamar a justiça do Senhor, que é Cristo, e dissemos aquilo que o texto nos diz. Portanto, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça,
porque deles é o reino dos céus. Que Deus nos abençoe.